Olha, a Jovem Pan volta a falar sobre a tragédia de Brumadinho, que hoje completa uma semana. O jornalista Fernando Gabeira é um crítico do descaso do Brasil com o meio ambiente. Ele fez, inclusive, na Globo News, uma série de reportagens sobre o pós-tragédia em Mariana. E agora, gentilmente, conversa com os ouvintes e internautas da Jovem Pan. Fernando Gabeira, bom dia, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom dia, muito obrigado. Bom, qual foi o seu sentimento, o primeiro sentimento ao saber, ao tomar conhecimento da tragédia em Brumadinho? Olha, o meu sentimento inicialmente foi de tristeza e indignação. No entanto, com o tempo passando, eu comecei a arrumar a mala para ir para Brumadinho mais uma vez, né? E pensando comigo que eu só suportaria essa viagem se levasse ao meu lado, na minha mala, a obra do Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta de Minas Gerais, que descreve na sua obra, de uma forma muito profunda e dolorida, toda essa relação da mineração com o estado de Minas, né? Ele, inclusive, fala sobre a Vale, um verso muito conhecido: o rio é doce, a Vale amarga, ai, antes fosse mais leve a carga. E assim por diante. Ele pergunta, na sua obra também, ele fala sobre o desastre permanente na sua cidade, né? E ao mesmo tempo ele critica a Vale, critica muito claramente com seus poemas todo esse processo. Depois de Mariana, ele já estava morto quando houve Mariana, e depois de Mariana eu tenho tentado observar a situação da mineração no Brasil, cobrindo alguns acidentes para tentar entendê-los e avançar um pouco na questão da segurança. Isso aconteceu em Barcarena, no Pará, quando houve um vazamento de alumínio para os igarapés de Barcarena. Isso aconteceu depois em Santo Antônio do Grama, em Minas Gerais, onde houve também um vazamento, um rompimento no mineiroduto que vai de Conceição do Mato Dentro até o estado do Rio de Janeiro. Então, tudo isso me faz acompanhar o processo, mas, como eu te disse, a sensação de tristeza, ao mesmo tempo eu busco um consolo, porque sei, ou pelo menos até agora foi o que aconteceu, que há um desastre, que há muita indignação, também faz parte, as pessoas falam, reclamam e tal, e depois tem aquele esquecimento. Gabeira, bom dia, Marco Antônio Villa. Gabeira, tudo bem? Oi, Marco, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu justamente acompanhei, claro, sempre acompanho o seu trabalho e tal, e você até fez uma referência agora ao Pará. Eu imagino se em Minas Gerais, que ao menos as pessoas vêm, né? Acompanham, se tem uma densidade populacional grande, tem uma imprensa, as pessoas circulam pelo estado de Minas Gerais, e muitos não sabiam da gravidade do problema tal. Imagina no Pará, na província mineral de Carajás, o que deve estar acontecendo e nós sequer tomamos conhecimento, né? Em proporções N vezes maiores. Aí fica a questão, Gabeira, quer dizer, como você mesmo disse agora ao final da sua primeira resposta, claro, há essa indignação. A população e a imprensa tem um limite na indignação, mas aí precisa ter os poderes públicos, né, agirem, né? Quer dizer, aí é essa passagem entre a indignação da população e da imprensa e a ação do poder público é o grande problema, né? Exatamente. Duas questões que você levanta importantíssimas. Primeiro, é que o Pará realmente é o segundo lugar do Brasil com grandes problemas nessa área de mineração. Minas tem mais intensidade, mas o Pará o que apresenta realmente um grande perigo também. E essa questão que você coloca de como passar da indignação para os fatos, vamos ver onde é que eles morrem, né? Vamos tentar assim, porque as pessoas hoje dizem assim, isso não pode se repetir. Mas a minha pergunta é essa: por que o que não se pode se repetir se repete tanto no Brasil? Onde é que está o problema, né? Eu acho que existe um gargalo, que é o gargalo político dos marcos, da legislação, porque a Vale do Rio Doce e as outras mineradoras têm uma grande influência no Congresso. Só a Vale, durante as eleições de 14, usou 75 milhões para financiar campanhas políticas.
Evidentemente que daí decorre também uma grande influência, que talvez agora, com o fim do financiamento privado, possa melhorar. Mas, de qualquer maneira, a influência é muito grande. Então, as coisas no Congresso não andam. A segunda dimensão que me parece importante também, onde as coisas morrem, é na justiça. Se você fizer uma análise de como andou a justiça em relação ao desastre de Mariana, você vê que ela foi muito lenta, muito dominada por chicanas. Ainda no ano passado, eu fui a Mariana denunciar num programa o fato de que um juiz suspendeu o processo. Ele resolveu que o processo tinha que ser suspenso, porque tinha algumas irregularidades. Pura chicana. A realidade ali de Mariana, clara, tudo destruído, 19 pessoas mortas, não tem que suspender processo nenhum, acho eu. E qual é o pouco comprometimento do poder público com todo esse processo? Olha, o pouco comprometimento do poder público, como eu te falei, né, o primeiro aspecto tem a ver com a proximidade da indústria. O poder público é muito mais próximo da indústria do que das pessoas comuns e da natureza, isso é evidente, não é? A outra coisa, existem problemas também, digamos assim, de ordem filosófica, que levam o governo a considerar que é preciso crescer, é preciso produzir empregos e tal, e que essa preocupação com o meio ambiente é uma preocupação desnecessária. O caso do presidente Bolsonaro, eu acho que agora ele certamente vai entender o que se passou, certamente vai alterar algumas das suas posições. Mas ele era muito crítico quanto às regulações, inclusive muito crítico a respeito do IBAMA, achava que o IBAMA era uma indústria de multa, e ele vai compreender agora que não é bem assim. O IBAMA multou essa marca em 250 milhões. Você sabe quanto ele recebeu desses 250 milhões? Nem um centavo. Então, se o IBAMA é uma indústria de multa, é uma indústria de multa falida, porque os devedores não pagam. É uma questão, Gabeira, o que chama atenção, comparando as tragédias de Mariana e Brumadinho, né? Além dos números horrorosos, uma 19 mortes, outra pode chegar a 350, né? A devastação do meio ambiente, 348, etc. nós estamos contando. Sim. Se nós somarmos, né, os desaparecidos, né, com os 110 mortos já encontrados. Agora, no caso de Minas, o curioso é que o secretário de Meio Ambiente do governo anterior, que nada fez no episódio de Mariana, pelo contrário, né, se omitiu, foi mantido pelo atual governo, né? Então, quando você mantém um secretário, ao menos em termos lógicos, racionais ao menos, é que ele fez um bom trabalho, daí deve permanecer, né? Independente de que partido seja, que governo seja. Chama a atenção que foi mantido um cidadão que não teve compromisso nenhum com a defesa do meio ambiente, né? Exatamente, e eu acho que essa questão é uma questão importante, como Minas Gerais vai enfrentar todo esse processo, porque existem muitas novas barreiras com problemas, né? Eu recebo diariamente assim, pedidos de ajuda de pessoas de cidades, lugares onde barreiras comprometem. Então é preciso rever tudo. Eu acho que a Vale tem que rever a sua direção, uma vez que a direção da Vale entrou com o slogan Mariana Nunca Mais. O que você vai fazer? Você não pode ter um slogan Mariana Nunca Mais. Agora você tem que acrescentar Mariana e Brumadinho Nunca Mais. Se vier outro desastre, você acrescenta Mariana, Brumadinho e Congonhas Nunca Mais. Isso é uma coisa bem brasileira. Você vai empurrando Nunca Mais para o fim e acrescentando outros nomes, entende? Eu acho que isso vai ter que mudar. Vai ter que mudar também a própria compreensão do governo federal. Quer dizer, o governo estadual, que é um governo muito comprometido e com boas intenções até com o crescimento econômico, com a desregulamentação, ele vai ter que avaliar um pouco melhor essa relação com o meio ambiente. Eu acredito que, pelo menos eu acredito que governos conversando com pessoas bem intencionadas possam realmente compreender a situação e alterar um pouco a sua política. Pelo menos eu trabalho nesse sentido, né? Fernando Gabeira, muito obrigado por atender a Jovem Pan e bom trabalho, até a próxima. Obrigado, um abraço.